relatos do meu pai. Boa noite, Cris. Me chamo Jaqueline. Hoje tenho 35 anos e moro em Maranguape, que fica aqui no Ceará. Estou aqui para contar uma história que aconteceu com meu pai, que na sua vida já viu quase de tudo. Porém, segundo ele, o que lhe deixou mais com medo foi um lobisomem que veio num acampamento enquanto ele estava trabalhando em uma outra cidade. Agora, para que não fique tão confuso e que ninguém perca nenhum detalhe dessas histórias, contarei esse relato assim como ouvi de meu pai. Ele começa a sua história assim. Eu tinha 26 anos na época, estava casado e tinha 2 filhos. A gente vivia para aquelas bandas do Juazeiro do Norte do Ceará, lugar em que nasci. A vida na roça era muito difícil. Lembro que um filho meu até faleceu. Os outros 2 tive que dar para uma irmã, porque não pude criar, mas consegui criar vocês. Como disse, as coisas naquele tempo eram muito difíceis. Trabalhei como caseiro, servente, até de coveiro, que foi a primeira vez que vi coisas estranhas. O cemitério, que era o único da cidade, estava precisando de coveiro, mas era só para tirar férias do outro que estava exercendo a função. Como o pessoal achava feio e nenhum rapaz queria trabalhar no cemitério, a vaga estava livre e que eu estava precisando de trabalho, fui para trabalhar no cemitério. E até hoje me perguntam se não tinha medo de visagem ou coisas que poderiam acontecer comigo. Medo eu não tinha, mas passei por cada coisa que é difícil de acreditar. Uma vez em quando estava limpando algumas covas cheias de caixão velho, eu senti um forte aperto no pescoço, mas que logo parou. Pois quando me virei para ver quem estava fazendo a brincadeira de mau gosto, não vi ninguém. E por mais outras 2 vezes passei por experiências parecidas. Outra vez estava deitado na rede, escutando um velho rádio, quando ouvi um grito no meio do cemitério. Era alto e assustador. Foi só uma vez que aquilo aconteceu, mas foi o suficiente para me deixar todo arrepiado. Porém, o mais assustador foi o corpo seco, que até hoje não sei se foi impressão minha ou se aquilo de fato aconteceu. Um certo dia, o coveiro que trabalhava na parte da manhã disse que tinha um corpo seco desenterrado nos fundos do cemitério. Falou também que o homem, por ter tomado remédio em vida, quando faleceu, acabou ficando com o corpo seco. Ele disse que dava para ver se eu quisesse, pois logo o outro dia a família ia dar um jeito naquele corpo. E eu, claro que fui ver o corpo seco, porém algo de estranho aconteceu. Quando tinha acabado de chegar para trabalhar, estava bem no final do dia. Eram as 6:30 para ser exato. Fui em direção em que o coveiro me indicou e logo encontrei um buraco aberto. E bem ao lado estava o caixão. Agora o corpo não se encontrava no local. Olhei dos lados, dentro do caixão, e nada de achar o corpo. Foi quando vi pelas minhas costas alguém me chamar. Sabe quando dá aquele frio na espinha e você não consegue se mexer? Então, foi isso que senti. E não me virei para olhar. Foi quando de novo escutei aquele chamado. Aí já percebi que era coisa do além. Com muito esforço consegui me virar para trás. E ao lado da cova, a uns 8 metros de mim, vi uma silhueta de uma pessoa parada me olhando na minha direção. Na mesma hora dei meia volta e saí correndo dali. Lembro-me que naquela noite vi e ouvi aquele corpo seco outras vezes. Na manhã seguinte, quando o coveiro veio para trabalhar, fui junto com ele até a cova desse homem. E estava lá, estirado e duro, que nem uma pedra.
Seu estado era bem conservado. Parecia que ele estava vivo. Quando falei pro coveiro do que vi durante a noite, ouvi uma história ainda mais estranha. Ele me contou que a filha do homem andava tendo pesadelos com o pai, que em sonho pedia para que seu corpo fosse queimado, para assim ele ter paz. Eu me bezei quando ouvi aquela história e fui para minha casa. Trabalhei naquele cemitério até completar os meus 26 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Apareceu alguns homens contratando gente para trabalhar fazendo estradas, numa cidade vizinha à nossa. E como eles não pagavam o salário e era só um contrato, poucos queriam, mas veja bem, o pagamento era uma saca de feijão, uma saca de arroz, uma saca de farinha e carne do sol. Com o salário que eu ganhava, não dava para comprar essas coisas, por isso preferi ir trabalhar fazendo estrada. Passaria um longo período de tempo longe da minha família, mas pelo menos meus filhos teriam que comer. Então peguei o ônibus dessa empresa e segui para onde ficava o trabalho pelos próximos meses. Lá, como era no meio do nada, tinha alguma barraca improvisadas, lugares onde a gente ficava. Junto tinha algumas barracas improvisadas e lugares onde a gente ficava. Junto a mim tinha outras pessoas que foram para lá fazer o mesmo que eu. Tudo foi tranquilo no começo. Conheci várias pessoas, algumas de outros estados e outros daqui do Ceará mesmo. Porém, tudo que é bom dura pouco. Comecei a notar coisas estranhas. Uma certa manhã, todos foram acordados com os gritos de socorro de uma mulher. Pareciam que iam e voltavam do lugar em que a gente estava. Era uma assombração que sempre dava para se ouvir. Também ouvíamos assobios longos e agudos. Os homens falavam que era caipora, mas sempre achei que fosse algum engraçadinho, que ia lá pro mato fazer coisa errada. Mas foi diferente com o lobisomem. O que eu mesmo vi naquela noite. Por a gente estar no meio do nada e raramente ir à cidade para comprar comida, fazíamos ali mesmo as refeições, almoço, janta e café. Sendo que fazia esse trabalho eram as mulheres que trabalhavam lá, já que muitos iam para se engraçar com os homens. Resumindo, mulheres da vida, que iam chegando e acabando morando nos barracões improvisados. Ali formou muito casal, mas também muitas famílias foram destruídas. Eu mesmo nunca cheguei a me engraçar com nenhuma delas. Tinha respeito e amor pela minha mulher. E fiz mais do que bem, já que aquela criatura era uma mulher. Tudo começou quando um homem de nome Severino falou que viu um lobisomem que estaria correndo e fulgando onde a gente estava. Logo, os outros homens passaram a ver a mesma criatura, mas eu não tinha visto, até a noite em que um parceiro meu furou o braço do lobisomem. Era quaresma. Não tinha lua cheia, muito menos pagão ali entre nós. Ao menos isso que eu pensava. E o pessoal continuava vendo tal bicho, mas ninguém estava levando a sério aquelas coisas, até acontecer que eu e meu amigo presenciamos. Uma certa noite me levantei para ir ao banheiro, e ao sair notei algo de quatro perto de um dos barracões. Parecia um cachorro e estava de costas para mim. Chamei o meu amigo que estava perto e até brinquei dizendo que o lobisomem estava ali. Então, quando saímos, aquela coisa estava a poucos metros da gente e se aproximando bem rápido. Um golpe de sorte, meu amigo tirou sua faca e mirou em direção àquela criatura, que vinha rápido e acabou sendo acertada pela faca. Com o corte feito, o bicho deu um grito alto e animalesco e correu para a mata e indo embora. Logo todo mundo se acordou e fomos tentar procurar pela criatura. Mas essa já era encontrada longe dali. Fomos dormir e descobrimos algo estranho pela manhã.
Assim que amanheceu, as mulheres deram falta de Teresa. Uma mulher que estava lá há bastante tempo, era calada, não se envolvia com ninguém, mas fazia uma comida divinamente bem. E a gente que não era besta nem nada, procuramos nos braços de todo mundo se tinha a marca de corte. E dentre os homens e mulheres que estavam ali, ninguém estava cortado. A única que sumiu foi Teresa. E nunca mais foi vista, nem Teresa e muito menos o lobisomem. E aí descobrimos quem virava bicho. Não era um dos homens, e sim uma mulher. A fera era a tal Teresa. A Noite da Fera. Olá, Cris e todos os amigos do canal. Espero que escutem esse relato com atenção. Vou contar uma história macabra que aconteceu no ano de 1999, na cidade de Maracanaú, no Ceará. Minha família conta sempre essa história em reuniões de familiares. Em uma noite chuvosa de março, Maria estava sozinha na região metropolitana de Fortaleza, chamado Maracanaú, onde morava com seus pais e seu irmão mais novo. Era por volta das 9 horas da noite, quando bateu a fome. Então ela deixou seu livro de lado e foi atrás de algo para comer, pois ela sabia que levaria pelo menos mais uma hora para que os 3 chegassem do hospital, pois seu irmão havia passado mal e seus pais tiveram que levá-lo para a emergência. Havia um detalhe que fazia a situação de Maria ser mais complicada, pois ela era surda. Mas ela não tinha medo de ficar sozinha em casa, porque ela se confiava que havia 4 cães da raça fila brasileiro. E eles estavam soltos no quintal, e eram umas verdadeiras feras capazes de intimidar até o capiroto. Então ela não acreditava ter motivos para ter medo. Mas se ela pudesse ouvir, saberia que as coisas não eram bem assim, pois Maria não ouviu o longo tenebroso uivo, que foi mais alto do que o barulho da chuva, nem a briga, muito menos o choro dos cachorros. Aquela coisa havia matado todos os seus cães. Infelizmente também ela não ouviu o barulho da porta dos fundos sendo arrombada. Foi então, só através do reflexo na faca que ela estava usando para cortar o pão, que ela viu o ser mais monstruoso de sua vida. A fera então foi chegando próximo a ela e ela ficou de olho naquela criatura horrenda. Então Maria lembrou que a faca que ela usava era da prataria da sua mãe, que segundo as lendas, a prata ela machuca o lobisomem. Então, se ele viesse em sua direção, ela iria tentar golpeá-lo no pescoço. Porém, Maria era uma menina magrinha e pequena e tinha apenas 16 anos. Como ela ia conseguir fazer isso? Mas ela ia tentar, ia fazer de tudo para se salvar. Ela foi andando aos poucos de costa e não baixava a guarda para aquele monstro. Ele veio se aproximando e ela ficava ameaçando em golpeá-lo. Parecia que ele sabia que aquela faca era de prata. Ele ficava rodeando ao redor e tentava chegar o mais próximo dela. Ela não ouvia, porém, os seus outros sentidos eram aguçados, como a visão e o olfato. Ela sentiu um cheiro de bicho morto, como se estivesse em estado de decomposição. Às vezes, ela tinha até ânsia de vômito, devido ao fedor daquele lobisomem. Ela já estava assim há uns 15 minutos, e nada da fera ir embora. Foi então que ela lembrou que estava ao lado da garagem, e que ela ia tentar entrar lá.
porque a porta era feita de ferro e os portões. Então ela ficaria mais segura até seus pais voltarem. Já cansada com aquela situação, ela então correu rapidamente para a garagem e o lobisomem veio correndo atrás dela. Quando ela estava fechando o cadeado, o lobisomem a puxou entre as grades. Então ela deu uma punhalada em seu pescoço, fazendo ele soltar um uivo de dor. Ela não conseguiu ouvir, porém, ela via a expressão de ódio no olhar dele. Foi só assim que ele largou ela. O infeliz ainda conseguiu deixar o seu braço ferido, mas também lhe levou nele. Ele ficou rodeando a garagem e tentava derrubar o portão a todo custo. Foi então que ela se acalmou e lembrou que onde ela estava tinha uma espingarda de caça de seu pai e que os cartuchos também estavam lá. Devido a eles morarem em um sítio, eles tinham o hábito de caçar tatu. Então ela sabia manusear muito bem aquela arma. O lobisomem, já impaciente com aquela situação, batia no portão cada vez mais forte, pois ele queria acabar logo com a Maria. Então Maria pegou a arma e atirou nos peitos dele, e ele saiu feito louco, sem rumo pelos matos. Nisso, já tinha se passado 1 hora nessa peleja, e graças a Deus, seus pais chegaram com seu irmão. E eles ficaram abismados com aquela situação. Eles pegaram a sua filha e levaram para o hospital, e em seguida foram para a delegacia fazer um BO. Quando chegaram na delegacia, a mãe da menina explicou o que houve, e o escrivão começou a fazer chacota com a situação. Foi quando então o delegado de plantão entrou na sala e acreditou na história. Ele só acreditou porque outras pessoas dos outros sítios já haviam ligado para ele, falando que viram uma fera de mais ou menos 2 metros e com pelos negros e olhos de fogo. Até então, ele nunca tinha atacado ninguém. Essa foi a primeira vez. Então, os policiais foram atrás da fera pela manhã. Porém, ninguém achou nada. Então, um dos policiais achou uma casa de uma pessoa que morava bem afastado. Era um senhor que era rezador. E então, a polícia perguntou se ele sabia de alguma coisa. Foi então que ele falou que alguns dias atrás, um rapaz muito magro havia lhe procurado, pedido um antídoto para acabar com sua maldição. Então esse senhor perguntou para ele, qual seria a maldição? Então ele respondeu, me transformo em uma fera terrível e que não consigo me controlar. Então o senhorzinho perguntou o que ele fez para ter aquela maldição. Então o rapaz respondeu, minha mãe me amaldiçoou porque eu matei o esposo dela. Mas ele não era meu pai. Ele judiava muito comigo. Me batia, abusava e me fazia dormir no relento. Sendo que muitas das vezes eu ainda ficava com fome. Então, um certo dia, eu acabei com aquele sofrimento. E ela viu tudo e me praguejou. Então eu fugi para outra cidade. Foi então que começou a transformação. O policial ficou incrédulo com aquilo que ele estava ouvindo do senhorzinho. Então o senhorzinho, que se chama Raimundo, disse o local que ele estava. Chegando lá, o rapaz já estava no seu corpo humano e estava com uma ferida enorme em seu peito e apenas agonizava. Foi então também que eles viram um corte no pescoço. Ele tentou correr, mas não tinha forças. Ele tentou atacar, então a polícia foi obrigada a se defender. Depois da morte desse homem, nunca mais se ouviu falar nenhum relato sobre aquele terrível lobisomem. Muito
Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!